5 dessas virgens eram prudentes, eram sábias, porém 5 delas eram loucas, eram nércia, uma lâmpada. Elas ligavam aquelas luzes, iluminava todo o ambiente, aleluia. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor, aleluia. Prudentes, preparadas, com azeite, com a presença do Espírito Santo. Diz que o esposo chegou e elas entraram nas bodas, no casamento. Ou seja, se nós estivermos preparados, cheio da presença do Espírito Santo, aleluia. Eita, coisa linda é ter você, meu querido irmão, neste canal, edificando vidas para a salvação. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Jesus te ama e eu também. Quero agradecer pela sua vida, pois você é muito especial para o nosso Senhor, pois o próprio Deus entregou o seu único Filho para morrer no seu e em meu lugar. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Nesta oportunidade, amados, nesta reflexão, eu gostaria de meditar com você neste momento, fazer uma reflexão bíblica e escriturística aqui em Mateus capítulo 25, que nos diz a parábola sobre as 10 virgens. O Senhor Jesus Cristo sempre, amados, Ele explicou o significado do reino dos céus com ilustrações ou comparações para mencionar, para que nós possamos entender o reino dos céus e a sua vinda, o seu retorno nos dias que nós estamos vivendo, amados. Guerras, rumores de guerras, nós temos fomes e tantas situações difíceis dentro da família, dentro da sociedade, uma sociedade que está precisando de Deus em seus corações, amados. E na palavra de Deus, o Senhor Deus, Ele explicou, o Senhor Jesus, Ele mencionou muitas e muitas parábolas para explicar situações, questões do dia a dia da nossa vida, para que nós pudéssemos entender o que significa realmente o reino dos céus e o que significa eu e você estarmos prontos, preparados para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, aleluias. E esta, amados, ilustração, esta parábola das 10 virgens nos mostrará e nos dará uma reflexão como está a minha vida e a sua vida diante de Deus, particular ao Senhor, como está a sua e a minha vida, amados. O nosso relacionamento individual e pessoal entre você e Deus, entre eu e o Senhor, pois muitos, amados, estão olhando para outras pessoas, muitas das vezes dentro da igreja, muitas das vezes o seu colega, o seu companheiro cristão, mas eu quero te dizer nesta oportunidade, como está a sua vida com Deus, ou seja, como eu estou com Deus particular, individualmente. É isto que a parábola das 10 virgens vai nos trazer, a realidade de uma vida que está preparada para encontrar com o esposo, aleluia. E em Mateus capítulo 25, amados, nos mostra que estas 10 virgens, elas pegaram as suas lâmpadas, as suas lamparinas e foram ao encontro do esposo, aleluia. E diz o texto que 5 dessas virgens eram prudentes, eram sábias, porém 5 delas eram loucas, eram nércias. E então o texto bíblico diz que as 5 prudentes, as sábias, e pegaram azeite para colocar na botija, para colocar nas suas vasilhas como uma lâmpada. Elas ligavam aquelas luzes, iluminava todo o ambiente, aleluia. A Bíblia nos mostra que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor, aleluia. Porém, o texto também vai nos mostrar, amados, que as 5 virgens que eram loucas, eram nércias, elas não levaram o azeite, ou seja,
quando elas precisassem estarem ligando a sua botija, ligando a sua lamparina, elas não teriam luz. A Bíblia diz, amados, que eu e você, nós precisamos ser luz do mundo. Porém, quando um cristão, um servo de Deus, não ter esta luz, amado, como ele poderá iluminar, mostrar a presença do Todo-Poderoso? Porque o próprio Jesus Cristo, ele disse que ele é a luz do mundo, aleluias. E você e eu, todos nós, precisamos também ser luz em meio às trevas, aleluia. Quantos irmãos que nós vemos nos dias de hoje, que eram luz, que resplandecia Cristo, que tinha o cheiro suave do Senhor, porém saíram da presença de Deus, saíram da casa do Senhor, saíram, amados, do caminho que conduz à vida eterna, aleluia. Quantos abandonaram o Senhor? A Bíblia diz, não tire, aleluia, a sua mão do arado. Eu e você, nós tirarmos a mão do arado, ou seja, sairmos da presença do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não terá prazer sobre as vidas que o deixarem, aleluia. Então, diz o texto que à meia-noite estava vindo o esposo, aleluia. O esposo simboliza e significa Jesus Cristo, aleluia. E tudo que tem acontecido, o cumprimento das profecias bíblicas nos dias de hoje, a vinda do Senhor está próxima, aleluia. E naquele momento houve um grande barulho tremendo, que alguém gritou, aí vem o esposo, aleluia. Assim também, irmãos, nós estamos ouvindo esse clamor, nós estamos ouvindo este grito, este brado na natureza. Quantas situações que nós temos visto, até mesmo no Brasil, irmãos, situações caóticas. A Bíblia diz que a natureza, que a criação geme, aleluia, pelo pecado, pelas situações que têm acontecido na atualidade. O mundo está gemendo e está gritando, aí vem o esposo, aleluia. Então, o texto bíblico nos diz que a mesma voz diz, saí-lhe ao encontro, ou seja, eu e você sairemos ao encontro do Senhor. Será que nós estamos preparados para encontrar com o esposo? Aleluia! Então, diz o texto que aquelas 10 virgens foram e pegaram as suas lamparinas, as suas vasilhas, e diz o texto que elas prepararam as suas vasilhas, simbolizando a presença de Deus na vida da pessoa, simbolizando a presença do Espírito Santo, aleluia, a vida daquela pessoa. Então, amados, peguei essa vasilha para simbolizar, aleluia, as lamparinas, porém as 5 prudentes estavam com as lamparinas cheias, aleluia. Todavia, aquelas 5 que eram loucas, eram nércias, elas não prepararam as suas vasilhas, e diz o texto bíblico que as suas vasilhas estavam vazias de azeite, ou seja, elas não poderiam iluminar, aleluia. Quantos irmãos estão assim, não tem luz, não tem brilho do Senhor em suas vidas, no modo de falar, no modo de agir, no modo de acreditar e confiar no Senhor? Quantos estão como essas virgens loucas, aleluias? Então, diz o texto que essas loucas, que não tinha luz, que não tinha azeite, aleluia, elas foram até as prudentes e pediram, dai do teu azeite para nós. Porém, é algo individual, amados. É algo que eu tenho que me preparar. Você tem que se preparar individualmente. Muitas vezes tem pessoas em nosso meio. Muitas vezes tem pessoas que não querem abraçar a fé, abraçar o cristianismo, abraçar a salvação. Pois a Bíblia diz
que não há outro que não seja o nome do Senhor para ser salvo, nem no céu e na terra, nem embaixo dela. O único nome é Jesus Cristo, aleluia. Então diz o texto, amados, que aquelas prudentes que tinham azeite, que tinha a luz para mostrar, para iluminar o caminho, diz que olha, se nós darmos, aleluia, o nosso azeite, vai faltar para mim e vai faltar para você. Então vai e compra o azeite, aleluia. E nesta oportunidade, amados, Cristo está falando para você e para mim, vamos comprar o azeite chamado a presença de Deus, a palavra de Deus em nosso coração e em nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor, para encontrarmos com o esposo, aleluia. Diz o texto bíblico, amados, que aquelas que eram nércias, que não tinham azeite nas suas vasilhas, diz o texto que elas foram comprar, e quando elas saíram comprar, veio o esposo, aleluia. E então diz o texto que essas insensatas, que não tinham azeite, não tinha a presença do azeite, que simboliza a presença do Espírito Santo, sem a qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Se eu e você não estivermos com a presença, o poder do Espírito Santo de Deus, você e eu não teremos condições para entrar no reino dos céus. Nós temos um trabalho que fala realmente o poder atômico do Espírito Santo na vida do cristão. Se você assim, irmão, se interessar, tem nos cards, você veja essa tão grande reflexão, o poder e a autoridade que nós temos do Senhor Jesus, aleluia. E então diz o texto, amados, que simplesmente elas foram comprar, porém veio o esposo, e aí então as que estavam preparadas, aí estavam prudentes, as 5 ali virgens prudentes, preparadas, com azeite, com a presença do Espírito Santo, diz que o esposo chegou e elas entraram nas bodas, no casamento. Ou seja, que Apocalipse nos mostra que eu e você cearemos com Cristo, se nós estivermos preparados, cheios da presença do Espírito Santo, aleluia. Porém, também o texto nos afirma, amados, que ali fechou-se a porta, e aquelas que não estavam preparadas, chegou e a porta estava fechada. Quantos, amados, vão se deparar nessa situação? A Bíblia diz que também, como foi nos dias de Noé, diz o texto bíblico que eles comiam, davam-se em casamento, eles estavam em festa, em orgias, em pecados, e o texto nos afirma, irmãos, que quando fechou a porta da arca, aleluia, eles não puderam entrar mais na arca. Sabe por quê? Porque quem fechou foi o próprio Deus, de fora para dentro. A Bíblia diz em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Porém, irmão, quando nós tombarmos, quando nós partirmos, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado o homem morrer uma só vez, depois da morte, depois disso virá o juízo divino. Naquele momento, eu e você seremos confrontados, seremos julgados pelos nossos atos. E se eu e você, nós recebemos a Cristo como o único e suficiente Salvador, diz o texto que nós seremos salvos, aleluia. Diz o texto bíblico que neste momento, irmão, chegaram as virgens nércias, elas foram comprar, porém a porta já estava fechada, e elas gritaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, porque queremos entrar. Porém o texto diz que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, o noivo, o esposo, disse: olha, não vos conheço, apartai-vos de mim. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, é dedicação, irmão, é acreditar, é empenho, mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, nós precisamos buscar o Senhor. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, aleluias. E diz o texto, irmão, que as
virgens não puderam entrar no casamento, o esposo, aleluia. E então diz o texto, amados, eu quero ler para você, em Mateus capítulo 25, versículo 13, que nos diz assim, a palavra do Senhor: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, aleluia. Que eu e você possamos vigiar, estarmos prudentes, como aquelas 5 virgens que estavam prudentes. Quando fala de virgem, fala, amado, de santificação, de santidade. Nós precisamos ser diferente, aleluia, como verdadeiras virgens preparadas para o esposo, que é Jesus Cristo, aleluia. Que Deus te abençoe. Jesus te ama e eu também. Amado e querido irmão, nos ajude. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e assim também aperte as notificações para nos ajudar a fazer esta obra, edificando vidas para a salvação, aleluia. Já temos muitos trabalhos para evangelizar. Nos ajude, irmão. Nos dê esse apoio para sermos um só, um corpo em Jesus Cristo. Estarmos com este único propósito de evangelizar, de mostrar e levar a salvação para muitas almas. Aleluia. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus.